A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, em nome do Senhor Jesus. O tema é falar em línguas. Vamos dividir em algumas partes, passando o que entendemos, o que é falar em línguas, se o que andam falando por aí nessas igrejas, nesses templos, nessas sinagogas. Por que eu digo sinagoga? Porque onde prega a lei, nem que seja um preceito, só um mandamento, já é sinagoga, é local onde os judeus fazem a leitura da Torá. Então, não venham falar que é igreja, porque igrejas somos nós reunidos em torno do Cristo ressuscitado, ouvindo e praticando a sã doutrina, pregada por Paulo quando ele foi ao terceiro céu e recebeu diretamente de Cristo. Essa é a sã doutrina para nós gentios, em nome do Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só lembrando, o dia de Pentecostes está na lei. Por isso que o livro de Atos, Paulo ainda fazia sacrifício, Paulo rapou a cabeça, Paulo fazia jejum, Paulo batizava, mostra os discípulos, Pedro, Tiago, João batizando, e porque eram preceitos da lei. Antes do livro de Romanos para trás, eles praticavam a lei, porque eles tinham a lei em mente, eles não tinham ainda a revelação que veio a Paulo no terceiro céu, que foi a revelação para os gentios. Por isso que Paulo pregava um tipo de evangelho para os gentios, Pedro, Tiago e João pregavam outro tipo, que era o evangelho da circuncisão. Mais para frente falaremos disso. Retomando a leitura. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Em grego, línguas chama-se glossa, ou seja, é idiomas, não é línguas que ninguém entende, línguas que igrejas do reteté, das adivinhações, das loucuras que tem por aí, elas falam uma língua que diz que é a língua dos anjos. Só que é uma linguagem, não tem texto, não tem pontuação, não tem como se você estivesse lendo uma carta, nada disso. Fica uma repetição, repetição, repetição. Aí o fielzinho lá do banco que não tem, que está sendo ludibriado por aquela linguagem, começa a decorar aquilo, começa até a escrever em papel, para depois chegar em casa, começa a decorar e aprende a falar aquilo e fala que está falando a língua dos anjos. Deus nunca Deus falou, um anjo veio aqui na terra para falar em outras línguas com ninguém. Não, ou falava em aramaico, ou grego, ou hebraico, era assim que era falado. Não é línguas inteligíveis, línguas que usavam naquela época para falar com povos, que nós vamos ler à frente, pessoas de outras regiões, de outras tribos, de outras nações. Foi usada nos dias atuais, no século 21, ou seja, depois do ano 70 para cá, não há mais a necessidade de ter essas línguas estranhas dentro da igreja, essas línguas estrangeiras. É como diz em Hebreus 8, que Deus, quando ele estabeleceu a Nova Jerusalém, o tabernáculo celestial dentro daqueles que creem
na crucificação, que são eleitos, Deus habita dentro de cada um. Então é Ele que convence as pessoas, é Ele que fala na mente das pessoas através do Espírito. Então naquele tempo tinha que usar o Espírito Santo, tinha que usar para poder pessoas de outro lugar entender. Entendeu? Hoje não há necessidade mais. Hoje não há, porque ele, quando tem que falar, ele fala na mente da pessoa, ele corrige. Continuando. Verso 5. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Por quê? Era o dia de Pentecostes, então era uma festa. Eu acredito que são 7 dias de festa de Pentecostes, então vinha gente de todo lugar, de todas as regiões. É isso que está falando aqui. Vamos continuar. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tá vendo que é língua, são idiomas, são glossa, idiomas. 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Então, o que foi feito ali? Cerca de 120 pessoas reunidas, eles orando, buscando, louvando, jejuando, porque eles estavam na lei, eles faziam jejum, porque o jejum é da lei, não é da graça. Se quiser ver o jejum, está em Isaías 58, qual é o jejum que Deus quer que façamos. Então aqui o que acontece? O Espírito Santo usou a boca de todos os 120 que ali estavam reunidos para falar, para transmitir as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, a santidade de Deus. Então o Espírito Santo falou, e eles falaram em alta voz, que quem estava fora, do lado externo de onde eles estavam reunidos, ouviram falar na língua materna deles. Eles lá dentro, na verdade, eles não entendiam o que eles estavam falando, porque é o Espírito Santo que estava usando a língua dele, as cordas vocais deles, para falar das grandezas de Deus aos que estavam lá fora. É isso que acontece. Se coloca você hoje está numa sinagoga dessa daí. Aí, vamos dar um exemplo de pessoas estrangeiros que estão ao nosso redor a cada dia mais, que são os bolivianos, paraguaios, equatorianos. Você está lá no fundinho da sinagoga tem uma família de boliviano. E quem está pregando ali, se ele for usado realmente, se ele tiver o Espírito Santo, se o reino de Deus já estiver dentro dele, o Espírito Santo vai usar ele, a voz dele, para falar uma língua inteligível para aquela família de boliviano, sobre algum assunto que Deus quer falar. Mas o pregador, certeza que ele mesmo não sabe o que vai estar falando, se não tiver do lado dele ou alguém ali que o interprete, que seja intérprete daquela língua, seja ela inglesa, francesa, hebraica, castelhano, espanhol, português, entendeu? Então vai ter que ter um intérprete. Esta é a língua, esta é a glossa, este é o idioma. Era assim que era falado. Assim, era para isso que se usava naquela época, para falar das grandezas de Deus. Volta a falar nos dias atuais
como o reino de Deus já foi estabelecido, o próprio Deus reina dentro do tabernáculo dele, espiritual, que somos nós. Vamos continuar. Verso 12, Atos, capítulo 2, verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. 16. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, olha só, a profecia lá de trás. 17. E acontecerá nos últimos dias. Aqui está uma revelação. Por que fala acontecerá nos últimos dias? Diz o Senhor. Porque os últimos dias foi justamente no ano 70, quando ocorreu o final dos tempos. O final dos tempos aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Voltando, verso 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. 18, voltando no 17. Só que, veja bem, essas visões, esses sonhos, hoje em dia, nos dias atuais, nas sinagogas, o espírito de erro colocado pelo próprio Deus, leiam 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. O espírito de erro, o espírito de engano está posto dentro das sinagogas, simplesmente pelo fato de não darem crédito à verdade. Eles acreditam em mentiras, eles acreditam em profetisas, em profetas, balabachúrias que tem por aí, dando o pau falar uma língua, um negocinho que fica só repetitivo, parece um papagaio repetindo, e aquilo o povo começa a sapatear, começa a saracutear dentro da igreja, começa a subir nas paredes, roda, e é mulher rodando com saião, e é cabelo que bate no teto, é mulher que baba, é homem que anda de 4 pés, chama-se espírito de erro, espírito de engano. É o diabo? É Satanás? Não. Leia 2 Tessalonicenses, leia Romanos, capítulo 1 ou capítulo 2. Isso é espírito de engano colocado dentro das igrejas pelo próprio Deus, porque eles não dão crédito à verdade. Eles não dão crédito. Aí eles começam essas profetização, essas profetadas que fala que a pessoa vai ser isso, aí não acontece isso, a pessoa fica triste, porque ela é leiga, coitada, ela não tem entendimento, ela acaba saindo. Tá certo que ela acaba, na verdade, ela acaba se libertando da sinagoga, porque quando ela está aqui fora, ela é mais feliz do que quando entra na sinagoga. Porque não é pregada a verdade. Infelizmente, o que se prega lá é interesse próprio. É interesse próprio daquele lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso eu falo pela palavra. Porque se praticam coisas da lei, coisas que foi abolida, coisas que Jesus nos resgatou da maldição da lei, então quando voltam para trás, atrás da cruz, eles estão profanando, estão pisando no sangue de Cristo. Então não tem como chamar esses locais de igreja, são sinagogas mesmo, e o que impera, o que está ali dentro delas chama-se espírito de engano, espírito de erro. Voltando ao 18. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Naqueles dias significa antes do ano 70. Naqueles dias, não é todos os séculos, aqui não está falando até sobre os meus servos, sobre minhas servas, derramarei o meu espírito de séculos em séculos. Não,
meu espírito naqueles dias e profetizarão. Profetizarão. Mas o que é profetizar aqui? É que são doença, cura, miséria? Nada disso. Nada disso. Jesus falou que o Consolador viria para falar de Deus, falar das coisas celestiais. Ele não veio aqui, ele não usa uma pessoa para falar de bens materiais. O Espírito Santo não vai usar a boca de alguém para falar para a irmã que ela está condenada porque ela passou esmalte na unha. O Espírito Santo não vai usar a língua de um pregador cheio de mentira, cheio de ganância, cheio de avareza, para falar qualquer coisa dentro daquele local. O que impera nessas sinagogas é espírito de engano, espírito de erro. A vida das pessoas não mudam. As pessoas eram até felizes fora. Quando entram nesses lugares, eles são levados à escravidão, à servidão. Jesus nos resgatou, Jesus nos trouxe a liberdade. Aí eles entram nessas sinagogas e eles levam tudo para a escravidão de novo. Lá para trás, para subir monte, para fazer sacrifício, fazer purificação, que é o batismo nas águas, que foi que Jesus fez aquilo lá antes da cruz, porque Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Quer dizer, as pessoas são libertas fora da sinagoga, são livres. Elas só não têm um norte. Elas aqui fora só não têm um norte para seguir, uma direção. Então, o que acontece? Infelizmente, vão andar cambaleando. Bate a cabeça de um lado, bate do outro, dá uma melhoradinha, volta e vai. Mas são livres, são libertas. Quando elas vão para dentro das sinagogas, infelizmente, elas viram escravas. Elas voltam a ser servidão. Infelizmente. Vamos retomar o estudo. Verso 19. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso aqui aconteceu no cerco de Jerusalém, no meado de 66 a 70, quando 3 cavaleiros que representavam, não eram anjos nem cavalos, são figuras de linguagem no livro de Apocalipse, que fala sobre fogo, sangue, fogo e vapor de fumaça. Cada um deles, o vermelho representava uma coisa, o amarelo uma coisa, de outra coisa. Representava essas 3 coisas aqui. E o cavaleiro branco que à frente representava Cristo com um arco. Está lá em Apocalipse. 20. Aqui, este versículo é o quê? É o juízo, é o sinal do juízo de Deus. Lá atrás, lá em Joel, capítulo 2, verso 1 e 2, no livro de Amós, Sofonias, vem falando tudo sobre o que nós iremos ler agora. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Dia do Senhor não é dia de luz e sim trevas. Dia do Senhor é como se você fugisse, está no livro de Amós, que agora eu não me lembro o capítulo, é como você fugisse do leão e fosse abraçado por um urso. Esse dia do Senhor, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, leiam Apocalipse capítulo 1, verso 10 e 11. Quando fala, se você ler em algumas, um texto, tipo a corrigida, vai falar que o espírito que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Já na RA, na ARA, fala que ele foi tomado em espírito. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aqui aconteceu no ano 70. No ano 70. Dia do Senhor
Jesus falou para João, levou ele, o espírito dele lá, e falou, tudo que você está vendo no dia do Senhor, que foi o dia da ira, o dia da vingança, tudo que você está vendo, você escreve nas cartas, nos pergaminhos, e manda para 7 igrejas da Ásia Menor, que estava do outro lado ali. João estava na ilha de Patmos, era uma ilhazinha, uma igrejinha do lado da outra. Falou, escreve para lá para os irmãos. Escreve, porque tudo que está acontecendo no dia do Senhor, ali não foi sábado, que nem todas as Bíblias de estudo, eu tenho cerca de 22, 23, todas elas falam que eles ficam discutindo nos rodapé se aquele dia do Senhor foi um dia de sábado ou um dia de domingo. Não foi nada disso. Está aqui, ó, o grande e glorioso dia do Senhor foi o dia da vingança, o dia da ira de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então, quando se fala que o sol se converte de trevas, lua, sangue, isso é se referindo ao juízo de Deus, à ira de Deus. Verso 21, para encerrarmos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui teve a explicação, em 21 versículos, teve a explicação do que é glossa ou idiomas. Não é balabachúrias, aricanta, santa, não sei, não é nada disso. Isso daí são invenções da euforia, da carne, porque Paulo fala que o espírito milita contra a carne contra o espírito, então as pessoas ficam eufóricas, elas sentem uma emoção pelo louvor, pela alguma coisa, aquilo ali elas começam a ficar tudo enrolada, ou porque está escrito, por gemidos inexprimíveis, fala-se Deus, mas não é nada de falar essas línguas diferentes. Línguas é glossa, é idiomas. Por isso que lá na frente, 1 Coríntios 12, 14, lá fala que precisa ter intérprete. Se não tem intérprete, fique calado, ore sozinho. Porque você está numa igreja que só tem gente que fala o português. Aí, dali a pouco, a pessoa começa a falar em hebraico, em aramaico, em grego. Vai adiantar o que para a igreja? Vai exortar, vai edificar, vai consolar, vai admoestar a igreja de que forma? Falando um idioma que ninguém entende. Aí por isso que tem que ter o bendito do intérprete para passar para a igreja. Olha, o que ele está falando, a revelação que ele está falando é isso, isso, isso. Mas eu volto a falar, nos dias atuais, é mais fácil achar uma agulha num palheiro, acredito eu, pela minha ignorância, é mais fácil do que você achar uma dessas sinagogas que tem por aí. Pessoas lá dentro, fiéis demais, tem. Pessoas eleitas lá dentro, tem. Só que ainda ela não foi chamada, ela não foi alcançada pela sã doutrina. Mas de maneira alguma, nenhum eleito, Jesus disse, nenhum que o Pai traz para ele se perderá. Ninguém consegue arrancar nenhum eleito da mão de Cristo. Então elas estão nesses locais, elas ainda estão colocando luz nesses locais, brilho nesses locais, mas está chegando o dia, está se levantando uma geração levantada pelo Espírito Santo, porque o Pai fez a antiga, o Filho fez os 4 evangelhos, e o Espírito Santo está fazendo a parte dele. E a parte dele é passar a sã doutrina, escrever nos corações, nas mentes das pessoas, arrancar as pessoas do engano, arrancar as pessoas das mãos dos lobos, das garras dos lobos. Porque as ovelhinhas, elas ainda são ovelhas, não viraram filhos ainda, são ovelhas. Estão nas garras dos lobos, falando línguas que ninguém conhece nada, não existe nada disso. Voltando aqui, capítulo 2, Atos, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas profetizarão, e vossos jovens terão visões e sonharão com os vossos velhos. Então, em nome do Senhor Jesus, está se levantando uma geração totalmente espiritual, onde está sendo revelada todas as verdades da palavra do Evangelho que esteve oculta por todas as gerações. Em nome do Senhor Jesus. E não há
outra forma de você aprender, de você entender, se você não se fechar no seu quarto, na sala, abrir a sua Bíblia e você começar a pedir sabedoria, pedir a revelação para o Espírito Santo, que Ele vai te dar. Ele vai te dar, você vai fazer pesquisa, você vai ver vídeos, você vai começar a tirar suas dúvidas. No começo é fácil? Não, porque são muitos séculos de enganos. Então, a mente de muita gente, principalmente quanto mais tempo as pessoas têm de sinagoga, mais a mente está cauterizada, está lacrada, está concretada. Então, é difícil de quebrar aquilo ali. É difícil você colocar, porque se você coloca pano novo em roupa velha, o remendo fica maior. Colocar vinho novo, Jesus falou, em odre velho, o odre se arrebenta. Colocar coisas novas, colocar os mandamentos do novo pacto, da nova aliança, no coração dessas pessoas que são judaizantes de aluguel, porque nem judeus querem viver mais a lei, nem todos os judeus. Agora, as pessoas gentílicas, as pessoas que não é judeu, infelizmente, elas, além de elas estarem lá atrás, ainda levam os incautos, as pessoas sem conhecimento, para a maldição da lei. Voltando à escravidão novamente. Aí onde é que atua o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito da confusão, os labachúrias da vida, os reteté da vida, entendeu? Os que guardam sábado sem necessidade, tudo coisa do velho aliança, e taca as pessoas dentro da piscina, de cachoeira. Eles não acreditam que todos foram batizados na cruz, na morte de Cristo. Eles não acreditam no que está escrito, o justo viverá por fé. Nós temos que ter a fé que nós fomos batizados pela água que desceu do lado quando furou Jesus. O sangue perdoou os nossos pecados e aquela água nos purificou. Não há água no mundo. O comer o pão e o beber o sangue de Cristo, aqueles que vivem pela fé, eles creem que espiritualmente eles estão comendo e bebendo quando eles colocam o Cristo ressuscitado dentro do coração. Aí sim você está participando do Cordeiro Pascal, pois ele é o nosso Cordeiro Pascal. Em nome do Senhor Jesus. Vamos em frente. Até outra oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.